Antes da gente iniciar aqui, só lembrando, né, quem não pôde participar da aula sábado, ela já está disponível desde sábado para vocês, inclusive a atividade avaliativa. A atividade avaliativa da aula de sábado, foi de reposição, ela vai vencer na segunda-feira que vem, junto com a da aula de hoje, tá? Então, fiquem atentos para não perder o prazo, tá bom? Lembrando aí também vocês, né, de fazerem o AVA, pré-aula e pós-aula, tem muita gente que não está fazendo, e aí, assim, vocês não conseguem entender o modelo não se torna eficiente, né? E vocês chegam na aula, às vezes, sem nem saber o que a gente está falando, e fica mais difícil da gente compreender. O ideal é vocês fazerem as pré-aulas antes, né, terem as suas dúvidas, fazerem as pós-aulas, trazerem na aula seguinte, para a gente poder conseguir consolidar melhor o conteúdo. Não sei se é o caso de vocês três, que estão online aqui, especificamente, né? Mas lembrando aos outros que vão assistir também posteriormente, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então, eu vou corrigir a atividade da aula de sábado na semana que vem, então hoje não tem correção dos exercícios, tá? Não deu tempo ainda de vocês fazerem, né? Bom, hoje nós vamos entrar na unidade 4, né, onde a gente vai trabalhar com cálculos de curtos-circuitos em sistemas de transmissão e distribuição. Essa aula é basicamente toda com carga horária prática, né? Nós vamos fazer simulações no MATLAB, tá? Mas antes eu vou rever com vocês alguns conceitos que vocês já viram lá na disciplina de circuitos, né? E aí, então, aqui é só um pouco de revisão, mas se vocês tiverem alguma dúvida, só vocês me falarem, tá? Então, na seção 1, nós vamos começar com os componentes, o método, né, das componentes simétricas e o teorema de Thevenin. Bom, um sistema trifásico equilibrado ideal, né, quando a gente vai trabalhar com um sistema trifásico, pensando ele na sua idealidade, né, o que o caracteriza? Tanto as tensões quanto as correntes, elas têm simetria total, tá? Significa que cada conjunto de grandeza, ou seja, tensões ou correntes, né, é composto por três fasores, e esses três fasores, eles têm módulos iguais para cada uma das fases, e estão defasados entre si em 120 graus, tá? Então, um sistema trifásico equilibrado, ideal, ele tem módulos iguais e é defasado em 120 graus entre as suas fases, tá? Essas condições aqui, né, de equilíbrio, elas devem ser obedecidas, que é quando a gente vai realizar, né, uma matriz de impedâncias desses componentes, tá? Nós sabemos, então, que as matrizes são diagonais as diagonais dessa matriz têm todos os elementos iguais, né? Isso mostra para a gente que existe um desacoplamento de fases. Então, uma fase ela não interfere diretamente na outra. Neste caso, do sistema trifásico equilibrado, tá? Então, tudo que a gente faz no sistema trifásico equilibrado, qualquer análise, né, que a gente faz para uma fase, a gente pode replicar para as outras duas fases, que a gente garante que é a mesma coisa, né? Só que isso não é o que acontece na realidade, né, no sistema elétrico, principalmente quando acontece algum tipo de falta, né? Então, como a gente trabalha aqui com proteção, é importante a gente saber, para parametrizar os relés, por exemplo, né, e os equipamentos de proteção e distribuição também, como identificar, né, essas correntes e tensões de falta, né, que vão ali desbalancear o nosso sistema. Então, o conhecimento da corrente ou da tensão na fase, né, lá no sistema equilibrado, vai permitir que a gente possa determinar as variáveis que são correspondentes também nas outras fases, né? Então, se eu definir o que está em um, consigo definir o que está em outro, né? Só que no sistema desequilibrado, como eu disse, né, a gente não consegue fazer isso. Então, o que acontece numa fase não necessariamente acontece nas outras. A gente tem que fazer um estudo para cada uma das fases, tá? Então, a gente tem que tratá-las individualmente, e se a gente for fazer isso baseado em cálculos, métodos matemáticos como cálculo diferencial, dá uma trabalheira danada e há um sério risco de erro, né? E a gente, então, reduz um pouco a confiabilidade, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com curtos-circuitos do tipo assimétrico, né, a gente tem que entender que eles correspondem aí à maior parcela de faltas
que acontece no sistema elétrico, tá? Porque raramente a gente vai ter um curto-circuito que acontece nas 3 fases de forma igual, né? Muito difícil isso acontecer. Então, esse curto-circuito ele é assimétrico, porque ele acontece de formas diferentes, ele reage de formas diferentes em cada uma das fases, e o principal deles, né, e a gente já viu isso aqui também nas aulas passadas, é a falta fase-terra, tá? Bom, esse tipo de falta acontece tanto na transmissão quanto na distribuição, né? E tanto as concessionárias, permissionárias, o operador nacional de sistema, né? Todos têm uma preocupação quanto à avaliação do impacto dessas faltas nas redes. As permissionárias e concessionárias, porque isso gera custo para eles, né? E o operador, porque ele precisa garantir, né, que o sistema, que todos os consumidores ali, todas as cargas serão alimentadas com a melhor eficiência, né, possível. Tá? Então, tem-se que evitar as faltas o máximo possível, pelo menos as faltas não programadas, os desligamentos não programados, né? E aí um método que a gente pode usar que simplifica bastante esse processo é o chamado método das componentes simétricas, tá? A gente vai ver hoje aqui, relembrar sobre ele, né? Porque quando a gente tem, né, alguns sistemas que estão ali operando em desequilíbrio, nós conseguimos, aí, ao invés de usar equações diferenciais, usar este método de componentes simétricas, tá? Bom, então vamos lá. No que se trata, né, propriamente dito, esse método? Então, olha, esse cara aqui, né, o Dr. Charles de Gate-Fortescue, ele, lá em 1918, né, ele implementou o início, né, desse método de componentes simétricas, né, num trabalho chamado Método de Componentes Simétricas aplicado à solução de circuitos polifásicos, tá? Então, lá em 1918, né? E ele apresentou esse trabalho no American Institute of Electrical Engineers, né? E ele trabalhava ali com motores, tá? E ele começou a ter dificuldades com essa assimetria. Então, baseado nisso, ele começou seus estudos, né? Desenvolveu esse método foi aprimorado depois na década de 20 e na década de 30, né? E é mais ou menos o mesmo que a gente tem até hoje, não teve muitas mudanças, tá? Então, este método, né, assumiu grande importância, e aí nós vemos durante a história, desde então, na história da engenharia elétrica, que diversos trabalhos, inclusive ainda hoje, são desenvolvidos baseados nesse método, né, na tentativa aí de melhorá-lo, principalmente quando a gente fala de situações experimentais, visto que as faltas, por mais que elas tenham um padrão semelhante, elas nunca são iguais, né? Então, há N faltas aí, mesmo uma descarga elétrica, alguma coisa nesse sentido, a gente tem amplitudes diferentes, né, de módulos diferentes de corrente, de tensão que podem surgir, tem interferências com relação às harmônicas, interferência com relação ao arranjo do modelo, né? Então, principalmente em sistemas de distribuição, que ainda são mais diversificados, né? Então, existe uma série de trabalhos aí sendo desenvolvidos nesse sentido, inclusive trabalhos de pós-graduação, senso, né? Mestrado e doutorado. Bom, esse modelo é utilizado até hoje, tá? Tanto quando a gente vai falar em cálculos do tipo analíticos, né, quanto também em implementação de algoritmos mais robustos, que vão trabalhar, aí, no caso, em relés digitais, por exemplo, tá? Para proteção, né? Bom, percebam que aqui o método, né, ele foi feito para circuitos polifásicos. Então, aqui, para fases, aí N fases, né? Contudo, a gente vai trabalhar, né, como no sistema elétrico a gente trabalha quase sempre com sistemas trifásicos apenas, tá? Então, embora ele possa ser aplicado em mais do que 3 fases, a gente vai trabalhar com ele aplicado num sistema trifásico, né? Então, olha, uma vez que as faltas assimétricas, que são originadas ali por curtos-circuitos do tipo fase-fase, fase-fase-terra e fase-terra,
elas vão ter fasores trifásicos desequilibrados, né? Este método das componentes simétricas simplifica o procedimento de cálculo para a obtenção da corrente de falta. Aparentemente, quando a gente vai falar de ferramentas matemáticas, né, ou ferramentas analíticas para sistemas elétricos, sistemas de controle, a gente pode achar assim que é uma complicação, uma dificuldade fazer as conversões, as mudanças, né, as considerações. Contudo, vocês vão ver aqui na aula de hoje que isso possibilita grandes facilitadores, tá? A gente tem que ter atenção no método, né? Mas isso facilita demais e torna simples a aplicação, né? E a análise fácil e confiável. Muito melhor se a gente fosse trabalhar com equações diferenciais, por exemplo, né? Sistemas com equações diferenciais, tá? Então, olha, o trabalho do Foursquare, ele prova que um sistema desequilibrado de N fasores correlacionados entre si pode ser decomposto em N sistemas de fasores equilibrados, denominados componentes simétricas dos fasores originais. Então, olha, se eu estou trabalhando com um sistema trifásico, e vai gerar ali 3 fasores, então eu posso decompor cada um desses em um sistema de 3 fasores equilibrados, tá? Os N fasores de cada conjunto de componentes são iguais em módulo, e os ângulos entre os fasores adjacentes do conjunto também são iguais, ok? Então, vamos ver qual que é o teorema do Foursquare. O teorema dele, né, de acordo com o que ele propôs lá no trabalho de 1918, 3 fasores desequilibrados de um sistema trifásico podem ser substituídos por 3 sistemas equilibrados de fasores. Então, os conjuntos equilibrados de fasores que a gente tem, os 3 conjuntos, são componentes de sequência positiva, os componentes de sequência negativa e os componentes de sequência zero, ok? Vamos ver sobre cada um deles, né? Os componentes de sequência positiva. Então, nós teremos 3 fasores iguais em módulo, defasados de 120 graus entre si, com a mesma sequência de fase, né? Ou seja, no sentido de mesmo sentido de rotação que os fasores originais desequilibrados. Então, olha, se a gente pensar aqui esse eixo horizontal, né, como o zero, aqui nós temos um A, aqui nós temos o B e nós temos o C, ok? É o contrário, o A, o B e o C, né? Se nós tivermos esse sentido de giro, sentido convencional, anti-horário, né? Então, os fasores vão rodar nesse sentido aqui. Quem vai tocar primeiro? Fasor A, ok? Vai tocar esse eixo zero, né? Depois, esse daqui que vai tocar, que é o B. E depois, por fim, chegará o C, né? Pensando que nós estamos girando, tá? Então, a gente chama essa sequência positiva de ABC, ok? Estão defasados em 120 graus entre si, né? A gente vai ver um pouco mais profundamente daqui um pouquinho. Já os componentes de sequência zero, eles têm também 3 fasores iguais em módulo, defasados 120 graus entre si, mas a sequência de fases dele é oposta dos fasores originais, né? Então, eu tenho aqui A, C e B. Então, olha, o sentido, ele vai no sentido contrário, né? Só que aqui a rotação é o mesmo aqui para nós. Eu só mudei aqui para a gente ver que o sentido é contrário. Então, quem vai passar aqui primeiro a minha origem? O A. Depois, né, rodando nesse sentido, é o C. E depois vai ser o B, ok? Então, olha, nós chamamos esse sentido, né, essa sequência de fases, de ACB ou CBA, tá? É muito comum a gente usar a expressão CBA, tá bom? Por fim, nós temos as componentes de sequência zero, né? E do que se trata, então, as componentes de sequência zero? Também são 3 fasores iguais em módulo e com defasagem zero entre eles, portanto, eles são paralelos, tá? Então, eles têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho aqui, né, entre si, e eles são paralelos, não tem defasagem nenhuma entre eles, tá? Então, olha, está aqui a representação, né? A sequência positiva, a sequência negativa e a sequência zero. E olha como que é
o sistema trifásico desbalanceado, né? Então, cada fase, ela tem essa resposta, olha, cada uma diferente da outra. Então, a fase a fase B, que é a amarela, e a fase C, que é a azul. Tá vendo? Há uma defasagem. Bom, isso daqui, pessoal, é o resultado da soma dessas três sequências, tá? Então, se eu pegar o A daqui, mais o A daqui e o A daqui, né, vai me dar um fasor, tá? Se eu pegar o B daqui, o B daqui, o B daqui, vai me dar outro fasor. E o C daqui, o C daqui e o C daqui, vai me dar um outro fasor também, né? E aí, esses fasores têm esse comportamento aqui, tá? Bom, o que a gente faz com o padrão, né? Como eu disse para vocês, nós designamos as fases, né, por A, B e C, e aí a sequência, né, original, a gente designa por A, B, C, tá? Que é a mesma sequência da positiva, né? Bom, a sequência das fases das componentes sequência positiva, desequilibrado, é a própria ABC. A sequência das componentes negativas é ACB ou CBA, tá? Mesma coisa. Então, olha só. Supondo, a gente pode usar aqui tanto para tensão quanto para corrente, tá? Então, para fasores, a gente tem esse chapeuzinho aqui em cima para representar que é um fasor, né? Então, se a gente vai trabalhar com tensões, fasores de tensão, a gente tem o fasor de tensão da fase A, o fasor de tensão da fase B e o fasor de tensão da fase C. Cada um desses é decomposto em três sistemas, né? Para corrente é a mesma coisa. O fasor de corrente para a fase A, da fase B e da fase C, tá? Bom, os três conjuntos de componentes simétricas, eles vão receber o número 1 aqui embaixo, né, junto com a letrinha, se ele for de sequência positiva, o número 2, se ele for de sequência negativa, e o número 0, se ele for de sequência 0, ok? Então, olha aqui, ó, teremos os conjuntos, né, fasor A1, fasor B1 e fasor C1, para os de sequência positiva, né? Seríamos o fasor de tensão A2, de tensão B2, de tensão C2, para de sequência negativa. E o fasor de tensão A0, B0 e C0 para os de sequência 0. A mesma coisa a gente aplica para a nossa corrente. Portanto, VA ele é igual ao meu fasor de sequência positiva A, que é o VA1, mais o meu fasor de sequência negativa B, que é o VA2, mais o meu fasor de sequência positiva, de sequência 0, que é o VA0, ok? E aí vai para cada um dos outros parâmetros que a gente tem, né? Então, é isso daqui, tá? Cada um dos fasores do desequilibrado original é igual à soma de suas componentes, né? Esse aqui é o fasor original. Então, olha, o fasor A vai ser igual à soma das três fases, né? O fasor desequilibrado em cada fase. O B igual aos três da sua desequilibrados, né? Da fase B. E o C igual aos três desequilibrados da fase C, ok? Bom, a gente pode verificar, então, né, o que isso significa. Os três fasores originais são decompostos nestes três fasores, de sequência positiva, de sequência negativa e de sequência zero, onde a soma deles vai dar esse vetor aqui, né, esse fasor do lado de cá, tá? É uma soma vetorial. Então, o VA1 mais o VC1 mais o VA1 mais o VA2 mais o VA0, vamos dar esse fasor aqui, né? O VB1 mais o VB2 mais o VB0 vai me dar este fasor aqui. E o VC1 mais o VC2 mais o VC0 vai me dar este fasor aqui, ok? E aí, então, a gente pode ver essa representação aqui, né? Nós temos em preto o que é o original, em verde o que é de sequência negativa, em vermelho sequência positiva e em azul de sequência zero. Tá? Então, o A, olha, ele é formado por aqueles três fasores. Né? Então, eu tenho este A, ele é formado por mais este de cá. Então, olha, A1, A2
mais este de cá. As inclinações, obviamente, correspondem aos ângulos, né? Nós estamos falando de fasores, então a gente tem módulo e ângulo, tá? O B, né? Então vai ser o B1, depois aqui embaixo, né? Vai vir um B2 e aqui vai vir um B0, né? Então o resultante desses três aqui. Então, olha, B1, B2, B0. A resultante deles vai dar o meu original, né? E o C, nós temos aqui o C1 nesse sentido, o C2 no sentido contrário, né? Então é como se eu puxasse aqui para baixo, e o C0 para cá para cima, né? Então nós temos, olha, o C1, o C2 voltando, o C0 para cá. A resultante dele é o meu fasor original C, da fase C, ok? Então, olha, sequência positiva, sequência negativa, sequência zero. Nós temos aqui separadamente, né, as somas do C, do A e do B, e aqui a representação deles, né? É exatamente esse cálculo que a gente acabou de fazer, ok? A gente pode fazer essa representação por meio do papel quadriculado, por exemplo, né? Ou calculando, né? Para ser mais preciso. Mas a gente consegue fazer uma análise visual também, por meio do papel quadriculado. Bom, então no que consiste esse método, né? Determinar as componentes simétricas, por exemplo, da corrente falta, né? Para o nosso caso aqui, nós vamos calcular corrente de curto-circuito, para nós aplicarmos na definição, né, na configuração dos nossos relés, tá? E de equipamento de proteção. Então, podem ser determinados os valores de corrente e tensão nos vários pontos do sistema a partir disso daqui, né? É importante lembrar que o método ele é simples e conduz a previsões bastante apuradas, né? Ou seja, bem confiáveis, tá? Sobre o sistema elétrico, né? Então, embora ele seja simples, ele traz um ganho aí, porque as informações que ele nos fornece são informações suficientes para as aplicações que nós precisamos, ok? Então, vamos ver mais detalhadamente sobre esses sistemas, né? Sobre os sistemas de sequência positiva, negativa e zero. Em sequência positiva, né? A gente já viu, né, que o sistema equilibrado de fasores, que tenha exatamente a mesma sequência de fases do original, né, do fasor original, desequilibrado, ele vai ser chamado, então, de sistema de sequência positiva, tá? Sequência de fases, porque ele é A, B, C, né? Então, seguindo essa mesma sequência. Então, a partir daqui, né, a gente assume que o original, desequilibrado, ele vai ser sempre A, B, C, e, portanto, ele gira no sentido positivo ou anti-horário, ok? Então, é esse o sentido, olha, que é o que a gente chama de sentido positivo, né? Então, dessa forma, os fasores de sequência positiva estão completamente determinados quando o módulo e o ângulo de fase de qualquer um deles são conhecidos, tá? Então, aqui, só para a gente lembrar, né? Aqui está a sequência positiva, ok? Então, A, B e C, né? E aqui, olha, está a sequência negativa. Tá vendo que a rotação é a mesma, né? Para nós. Mas aqui nós mudamos o B e o C de lugar, tá? De modo que eu tenha A, C e B, ou C, B e A, né? Como eu já disse para vocês, a gente vai fazer a sequência negativa. Então, olha, os fasores, né, de qualquer sistema trifásico, eles podem ser relacionados uns aos outros por meio de algum operador, tá? Um operador qualquer. Aqui o nosso operador a gente chama de A, né? E esse operador A, ou alfa, vocês também vão ver aí, né, em outras referências como alfa, tá? O A ou o alfa, ele faz parte de um número de Euler, né? Ele é a representação de um número de Euler, mas ele significa para nós que é um fasor, né? Um multiplicador aqui, com módulo 1 e ângulo de 120 graus. Então, quando tiver A, eu estou falando que tem módulo 1 e 120 graus, tá? Esse operador é aplicado a qualquer fasor, o que ele vai fazer? Ele vai girar esse fasor em 120 graus. Ele não vai mudar o módulo, ele vai mudar o ângulo, né, do meu fasor, tá? 120 graus positivo, né? Bom, da mesma forma que a gente tem o A, que vale 1
ângulo de 120 graus, nós temos o A ao quadrado, ou alfa ao quadrado, que vale um ângulo de 240 graus. Tá? Como esse A é sempre referente, né, a um valor que é n vezes 180, 2 vezes 180 dividido por n, né? Então, nós sempre vamos defasar de 120 graus. Então, o A1, o A, né, puramente, é um ângulo de 120 graus. O A ao quadrado é um ângulo de 240 graus. O A ao cubo é um ângulo de 360 graus, que é igual ao ângulo zero, né? O que é igual o ângulo aqui de 120 depois, tá? Depois o A4, que é igual a 1, né? Depois o A4 vai ser 120 graus. Depois o A5 vai ser 240 graus, e assim sucessivamente, que a gente está trabalhando dentro de um círculo, né? Um círculo trigonométrico, ok? Então, lembra, A1, eu estou pegando o operador, esse operador ele vai multiplicar o meu fasor por um módulo 1 e um ângulo de 120. A ao quadrado, ele vai multiplicar por um módulo 1 e um ângulo de 240. Bom, pensando aqui, né, neste exemplo, nós temos o VA1, ok? Se ele foi determinado, né, ele é o único valor que eu tenho determinado no meu sistema, tá? O sistema de sequência positiva pode ser escrito baseado no A1, né? Então, olha, o meu VA1 é igual ao VA1, ele já está definido. O meu VB1, o que eu vou fazer? Né? Eu vou multiplicar o VA1 pelo meu termo A ao quadrado, né? Então, olha, A ao quadrado vezes VA1 vai me dar o VA1 com um ângulo de 120 graus, menos 120 graus, né? Porque aqui, voltando, só para me gravar, né? Aqui nós temos 120, que é o A1, né? O A2, ele pode ser mais 240 ou menos 120, tá? Então, por isso aqui, né, A2 é menos 120 graus. O VC1 vai ser o A vezes o V1, VA1, né? Então, vai ser o VA1 menos 240 graus. Tá? Mesma coisa, né? O menos 120 aqui, ele pode ser 240 graus positivo. Bom, vamos lá, né? No caso aqui, nós estamos rodando ele no sentido contrário. Então, eu tenho aqui o A, vai ser para cá, né? O A aqui, o B é menos 120 e aqui menos 240, ok? Bom, já a sequência negativa, né? Então, a gente tem que a ordem das fases vai ser oposta à ordem original do sistema desequilibrado, tá? Dos fasores originais, né? Bom, o sistema de sequência negativa, ele é equilibrado, né? Se ele estiver equilibrado, ele estará completamente determinado quando o módulo e o ângulo de fase de apenas um dos fasores forem conhecidos. Né? Igualmente a gente fez aqui, a gente conhecia só o módulo e o ângulo deste carinha aqui. Né? Todos os outros foram determinados a partir dele. Então, olha, vamos pegar aqui o VA2, por exemplo. Tá? Vamos supor que ele está determinado. O VB2, né? Como eu estou trabalhando em sequência negativa, então aqui eu não vou multiplicar o B pelo A ao quadrado, eu vou multiplicar ele pelo A, tá? O VA2, né? Então, olha, o meu VA2 vai ser menos 240 graus. E o meu VB2, né? E meu VC2, aqui eu não vou multiplicar ele pelo operador A, vou multiplicar ele pelo operador A ao quadrado. Né? Então, A ao quadrado vezes VA2, meu VC2 vai ser o módulo, né, do VA2 com ângulo de menos 120 graus. Tá? Já na sequência zero, que é o que resta, né, a última decomposição que nós temos, né? Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu acho que eu perdi uma parte, mas esse A seria o quê? O A é o nosso operador, tá? O operador que a gente usa aqui nessa metodologia. Então, o A ele é igual a um módulo 1 e um ângulo de 120 graus. O A ao quadrado ele é igual a um módulo 1 e um ângulo de 240 graus. Ok? Ok, entendi. Obrigado. Nada. Quando a gente aplica o operador, significa que ele vai girar o meu fasor naquele ângulo, né? Ok?
Bom, a sequência zero, que é o que sobra, né? Nós vamos ter, então, 3 fasores paralelos que são idênticos em módulo e ângulo de fase. Então, se eu tenho o módulo e o ângulo de apenas um desses fasores equilibrados, eles vão ser iguais aos outros dois. Ele vai ser igual aos outros dois, tá? Então, eles vão formar o que a gente chama aqui de sistema unifásico, ou sequência zero, né? Então, vamos lá. Se nós temos aqui, por exemplo, o VA0, né, o VB0 vai ser igual ao VA0. O VC0 vai ser igual ao VA0 também. Tá? Então, a sequência zero, se eu tenho o módulo e o ângulo de um fasor, os demais também terão o mesmo módulo e mesmo ângulo, porque eles têm o mesmo tamanho e não são defasados. Ok? Então, vamos ver como é que fica a combinação desses sistemas, né? Então, olha, nós temos aqui a sequência positiva, né? A sequência negativa e a sequência zero. Ok? Então, ó, índice 1, sequência positiva. Índice 2, sequência negativa. Índice 0, sequência zero. Ok? Se a gente pegar esses valores aqui, né? E substituí-los aqui na nossa expressão inicial, né? Do sistema do método de componentes simétricas, que é quando a gente pega um sistema assimétrico, né, e decompõe ele em componentes simétricas. Então, nós temos que a componente de fase A, ela vai ser a componente positiva da fase A, mais a negativa da fase A, mais a zero da fase A. Ok? A B é a mesma coisa e a C é a mesma coisa. Então, é só substituir. Quem que a gente vai substituir? Olha aqui, vamos substituir o A1. Quem que é A1? A1 é A1 mesmo. Então, está aqui embaixo. Agora nós vamos substituir o A2. Quem que é A2? A2 é A2 mesmo. Então, está aqui embaixo. Depois nós vamos substituir o A0. Quem que é A0? Ó, o A0 é o próprio A0. Isso porque, neste caso, nós conhecíamos este módulo e esta fase, né? Dos componentes da fase A. Ok? Se fosse da fase B, seria diferente, né? Bom, agora vamos para a linha aqui da minha componente da fase B. Ok? Quem que é o VB1? Né? Obviamente, todos eles estarão com relação a A, tá? Porque é o fator que nós conhecemos. Então, VB1 vai ser que VA1 com ângulo de 120 graus, ou A ao quadrado VA1. Então, A ao quadrado VA1. Depois, quem é meu VB2? Vai ser o A VA2. Então, A VA2. E quem é meu VB0? O A VA0. Então, o VA0 aqui que nós temos, né? Não tem um azinho. Tá? Depois, a componente simétrica de C. Né? Vamos pegar lá. VC1 é A VA1. Tá aqui. Mais VC2 é A ao quadrado VA2. Tá aqui. Mais VC0, que é VA0. VA0. Beleza. Então, aqui, ó, nós reescrevemos, nós aplicamos o método, né, baseados no conhecimento que nós temos sobre os valores, né, dos fasores equilibrados, das fases, né, equilibradas aqui, do fasor A. Ok? Então, baseado nele, nós colocamos todo mundo aqui. Por quê? Para a gente tornar nosso sistema confiável, se a gente fosse fazer assim, olha, nós teríamos aqui 9 incógnitas. Ok? Como nós estamos trabalhando no sistema trifásico, o ideal seria que nós tivéssemos, o ideal é que nós tenhamos, na verdade, né, o número de incógnitas igual ao número de fases, igual ao número de sistemas que nós temos aqui, né? Isso matematicamente a gente sabe. Se eu tenho 3 sistemas, eu tenho que ter 3 incógnitas. Aqui eu tenho 3 sistemas e 9 incógnitas. Então a gente tem que reduzir ele a 3 incógnitas. É exatamente o que a gente fez aqui, olha. A1, A2 e A0. A1, A2 e A0. A1, A2 e A0. Ok. Então esse sistema aqui é fácil da gente resolver agora, né? Bom, se a gente pegar esse sistema, né, e a gente fizer uma representação matricial dele, a gente vai ter, né, esse vetor coluna vai ser igual aos índices desses carinhas aqui, né, multiplicados aqui pelo nosso vetor A0, A1 e A2. Ok? Então, olha, quem começando aqui, né, o meu vetor A,
começando de A0, A1 e A2. Qual é a... Como é que chama? Meu coeficiente que acompanha o A0 dessa primeira linha? É 1. Então, está aqui. Qual é o coeficiente que acompanha o A1? É 1. Então, está aqui. Qual é o coeficiente que acompanha o A2? É 1. Então, está aqui. Beleza. Segunda linha, né? Essa daqui. Qual é o coeficiente que acompanha o A1? O A0, desculpa. É 1. Está aqui. Qual é o coeficiente que acompanha o A1? É o A ao quadrado. Está aqui. E o que acompanha o A2 é o A. Está aqui. Vamos para a terceira linha. Qual é o coeficiente que acompanha o A0? Sequência 0, né? É 1. Qual é o coeficiente que acompanha a sequência do A1, a sequência positiva? É o A. Está aqui. E o coeficiente que acompanha o A2, sequência negativa, é o A ao quadrado. Ok? Então, eu posso representar essas equações nessa forma matricial. Né? Daqui, eu posso falar que VA, VB e VC, ele é igual a uma matriz F, que multiplica aqui a minha sequência, as minhas sequências, né? A sequência 0, sequência 1, sequência 2. Ok? Pode ser uma matriz F ou matriz T, vocês vão ver também em algum lugar, né? Essa matriz é chamada de matriz de transformação de componentes simétricos, tá? Então, quando vocês verem o F aqui, ou T, vocês lembrem que é dessa matriz que nós estamos falando, né? Bom, a gente viu aqui um método, né? Como que a gente faz para chegar aqui nas equações finais. Agora, vamos calcular, né, os valores. Então, vamos iniciar por A1, depois a gente vai ver como calcular o A2 e o A0, tá? Então, olha, como que a gente vai para calcular o A1? A resolução de um sistema que é desequilibrado, né, de fasores, nas componentes simétricas, que é o método que nós estamos aplicando, né, o método de Fortescue, é um processo que ele é tido, né, ele é essencialmente geométrico, porque a gente tem o fasor, né, igual eu mostrei para vocês, dá o sentido das setinhas, e a gente faz um somatório de fasores para a gente ter um fasor resultante, ok? Então, a gente tem um fasor nada mais é que um vetor, então a gente tem 3 vetores, a gente soma esses 3 vetores na ordem, né? Então, A1, A2, A0, tá? E aí a gente vai ter como resposta um vetor resposta, né? De módulo e grau ali adequado, né? Correspondente ao sistema desequilibrado, ok? Então, olha, como ele é geométrico, então nós temos diversos métodos que podem ser usados para poder solucionar esse sistema, tá? Só que nenhum método do tipo geométrico, ele é tão simples, tá? E a gente fala, né, elegante, né, ele é bonito de se ver, fácil de se entender, você vê ali a sofisticação no método, né, quando a gente usa a álgebra de números complexos. E é exatamente esse que é o método que essa é a ferramenta que a gente usa para este método, tá? Então, olha, o que a gente vai considerar para a gente poder calcular aqui o nosso VA1, o VA2 e o VA0? Nós vamos considerar que 1 mais A ao quadrado é igual a 0, ok? São os módulos lá, né? O 1 mais o 1 vezes 120, mais o 1 vezes 240, isso tudo aqui vai dar 0, tá? Então, essa é uma consideração a ser feita, tá? Bom, outras simplificações também podem ser feitas, né? Quando a gente reunir ali determinados fatores, mas essa daqui é uma das principais e a mais importante para a gente no momento. Então, olha lá. Se nós temos a nossa equação aqui, né, do VB, tá? Ó, lembra que nós vamos calcular o VA, né? Então, olha, eu vou pular a linha do meu VA, né, e vou pegar o VB. Quero calcular o VA1, ok? Então, se eu pego a minha linha do VB, que é essa daqui que nós já definimos, e multiplico os dois lados da minha equação por A, ok? Então, nós vamos ter A, VB, que multiplica VB, é igual a vezes A ao quadrado, vai dar A ao cubo, vezes VA1, mais A vezes A ao quadrado, vezes VA2, mais A vezes 1, A vezes VA0. Tá? A ao cubo, como eu disse para vocês, é 1.
ok? 1 puramente, né? 1 com ângulo 0, tá? Então, eu posso substituir esse valorzinho aqui por 1. Então, eu vou ter que A vezes VB é igual a 1 vezes VA1 mais A2 vezes VA2 mais A vezes VA0, ok? Então, peguei a linha do VB, multipliquei por A. Agora, eu vou pegar minha linha do VC e vou multiplicar por A ao quadrado, ok? Então, olha, eu tinha essa linha, né, e vou multiplicar por A ao quadrado. A ao quadrado vezes VC vai dar A ao quadrado vezes VC. É igual A vezes A ao quadrado, A ao cubo, vezes VA1. A ao quadrado vezes A ao quadrado vai dar A quarta vezes VA2. A ao quadrado vezes A a zero vai dar A ao quadrado vezes VA0. Beleza? Bom, nós já vimos que A ao cubo é igual a 1, né? A elevado a 4 é igual a A. Né? É igual a A, que significa 1, com ângulo de 120 graus. Ok? Então, vamos substituir. O A3 vira 1 e o A4 vira A. Lembrando que a gente está no ciclo trigonométrico, né? Então, a gente estava aqui, ó, no zero, ângulo, tá? Ângulo 0, ângulo 120, ângulo 240. Ângulo 0, ângulo 120, ângulo 240. E assim a gente vai infinitamente, né? Então, eu tenho aqui, teria um A0, né, que é o ângulo 0, o A1, que é o 120 graus, o A2 é o 240. O A3 é o módulo 1 só, o ângulo 0, né? O A4 é o mesmo valor de A. O A5 é o mesmo de A ao quadrado. O A6 é 1 também. E assim vai sucessivamente, tá? Então, vamos substituir esses valores. A ao quadrado VC é igual a 1 VA1 mais A VA2 mais A ao quadrado VA0. Ok? Bom, de posse desses dois valores que nós temos, né? Então, nós temos a equação principal, que é aquela, né, que vai somar desses três valores, né? Então, o meu fasor desequilibrado, ele é a soma dessas três sequências desse fasor equilibrado, VA1 mais VA2 mais VA0, né? Eu tenho a equação aqui, que nós resolvemos, né, de A vezes VB e de A ao quadrado vezes VC. Substituindo, né, nós teremos VA, o que nós vamos fazer aqui, né? VA1, VA vai ser mais, somando, desculpa, os três valores, né? VA mais AVB mais A ao quadrado VC é igual A1, 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 3VA1, ok? 1, A2 e A. Então, olha, V2, que multiplica, então, 1 mais A2 mais A. Ok. Depois, V0 que multiplica 1 mais A2. Ora, 1 mais A2 não é a mesma coisa que 1 mais A2 mais A? Então, olha, eu coloco em evidência este termo. E este termo está multiplicando tanto o VA2 quanto o VA0. Ok? Então, temos isso daqui. Aí, o que a gente viu lá na primeira consideração, né, que a gente ia fazer? Que 1 mais A2 é igual a 0. Se esse termo apareceu aqui é 0, significa que ele vai zerar todo mundo aqui. Então, nós vamos ter que VA mais AVB mais A ao quadrado VC é igual a 3VA1. Ok? Bom, eu quero saber quem é VA1. Então, vou isolar VA1. Ele está multiplicado por 3. Vou passar para o outro lado, dividido por 3. Então, VA1 é igual a 1/3 desse povo todo aqui, ó, de VA mais AVB mais A ao quadrado VC. Ok? Quem é A? A é 1, 120 graus. Quem é A ao quadrado? É 1, 240 graus. Então, eu posso escrever dessa forma ou dessa forma. Pronto, descobri quem é o meu VA1. Ok? Para a gente poder fazer para o VB, para o VA2 e para o VA0, a gente vai seguir a mesma lógica. A gente vai ter lá no final, então, que o VA2 é 1/3 de VA mais A2VB mais AVC, ok? E vai dar, então, 1/3 de VA mais VB mais módulo 1, 240 graus, mais VC, vezes módulo 1, 120 graus, né?
E o meu VA0, nós vamos ter que ele é igual a 1/3 de VA mais VB mais VC. Ok? Seguindo exatamente a mesma lógica aqui, né? Então, olha, se nós vamos trabalhar com o VB, com o VA2, né? A gente ia fazer o contrário. Ao invés de multiplicar o VB por A, a gente ia multiplicar o VB por A ao quadrado. Ao invés de multiplicar o VC por A ao quadrado, a gente ia multiplicar o VC por A, porque na sequência negativa a gente inverte aqui os multiplicadores. Tá? Bom, então nós descobrimos aí quais são todos os componentes da minha fase A, né? Os 3 componentes equilibrados, né, da minha fase A desequilibrada. Bom, essa representação desses 3 componentes, matricial, ela é dada dessa forma, né? Então, olha, VA0, VA1, VA2 é igual a 1/3. 1/3 de quem? Né? Com relação a A, B e C, tá? Então, lá no A0, meu VA. Quem que é o meu VA aqui? É 1. Opa, é 1. Lá no meu A1 é 1 e no meu A2 ele é 1 também, o coeficiente. Ok? Então tá aqui em cima. Agora, lá no meu A1, quem é o meu VA? Desculpa, o meu VB. Nós temos aqui 1. Desculpa, gente. Volta aqui, rapidinho. Lá no meu A0, quem é o meu VA? 1. O meu VB é 1 e o meu VC é 1. 1, 1, 1. Isso. Lá no meu VA1, quem é o meu VA? É 1. O meu VB é A e o meu VC é A ao quadrado. Lá no meu VA2, quem é o meu VA? O coeficiente, né? É 1. O meu VB é o A2 e o meu VC é o A. Então, essa representação aqui de 3 equações com 3 incógnitas, eu posso representá-la nessa matriz quadrada 3×3, que é a mesma coisa. Tá? Essa equação matricial é igual a essa equação aqui polinomial, que é vetorial, né, inclusive. Então, olha um exemplo aqui. Assumindo que certo sistema trifásico apresenta sequência de fases ABC, né, a sequência convencional, e tem as seguintes componentes simétricas de correntes de linha. Olha, essas componentes são simétricas, tá? Então, olha lá, eu tenho a minha componente de sequência 0, que é 3,61 em módulo, e um ângulo de menos 146,31. A minha sequência 1, que é 3,11 em módulo e ângulo de 26,80. E a minha sequência negativa, sequência 2, que é 4,12 em módulo e ângulo de menos 71,61. Tudo ampere, né? E aí ele pede o seguinte: dados esses valores, né, eu já tenho aqui as componentes simétricas, obtenha as correntes de linha do referido sistema. Então, quem que é a corrente de linha que eu vou ter que achar? A minha corrente do IA, a minha corrente do IB e a minha corrente do IC. Ok? Então, olha, como que eu vou calcular o meu IA? Bom, eu já tenho aqui os valores. IA é igual a IA0 mais IA1 e IA2. Então, é só pegar cada um desses termos e somar. Ok? Para a gente poder somar isso aqui, também está tudo representação polar, né? A gente tem que fazer conversão para a representação retangular, somar, e depois a gente faz a conversão do valor final para a representação polar de novo. Tá? Então vai dar 10 amperes. Vocês querem que eu faça essa daqui com vocês, para vocês relembrarem como faz a conversão, ou a gente pode seguir? Fica tranquilo. Eu acho que é importante você fazer pelo menos uma aí, para a gente poder relembrar. Tá, isso aqui é tranquilo, é só conversão, tá? Então deixa eu abrir aqui o whiteboard. Bom, vamos lá. Então, olha, como que a gente faz essa conversão? De representação polar, né? Como é a representação polar? Opa. Na representação polar eu tenho um R, que é a parte
do módulo e eu tenho um ângulo que é φ. Ok? E como que é a minha representação retangular? Eu tenho um x, que seria uma parte real, mais um y, que é uma parte imaginária. Ok? E aqui, então, se eu tenho uma representação polar, eu preciso convertê-la para representação retangular. Então, eu vou usar essas equações. Eu tenho que achar quem é x e quem que é y. Então, x é r vezes o cosseno do ângulo, né? E o y é r vezes o seno do ângulo. Então, vamos lá, né? Eu vou somar x e y, né? Então, olha, o x vai ser igual. E o y vai ser igual. Tá? Então, ó, quem que é o x desse primeiro termo aqui? É o r vezes o cosseno, né? Então, vai ser 3,61 vezes o cosseno de menos 146,31 graus. Ok? Esse aqui é o primeiro termo. Mais. Vamos pegar o x do segundo agora. O segundo é esse carinha aqui. Então, quem que é o x? É o módulo vezes o cosseno do ângulo. Então, vai ser 13,11 vezes o cosseno de 26,80. Mais terceiro termo, 4,12 com ângulo de 71 vezes 61. Então, vai ser o módulo, que é 4,12, vezes o cosseno, menos 71,61. Menos 71,61. Ops. Ok? Tem mais algum? Não, terminou, né? Então, isso daqui eu vou calcular o x. X total. Beleza? O y é o módulo vezes o seno do mesmo ângulo. Então, é isso daqui, só que ao invés do cosseno, vou colocar o seno. Então, vai ser 3,61 vezes o seno de menos 146,31 mais 13,11 vezes o seno de 26,80 mais 4,12 vezes o seno de menos 71,61 Fechou. Até aqui vocês entenderam o que foi feito? Sim. Sim, né? Beleza. Então, agora é só a gente calcular, tá? Então, vamos lá. X. Tem a calculadora aqui. Vamos lá. Quanto que é o cosseno de 146,31 negativo? Vai ser menos 0,83 vezes 3,61. Rapidinho. Errei aqui. 146,31 cosseno vezes 3,61. Assim. Vai dar menos 3. Tá? 0,003, né? Então, vou deixar só menos 3 aqui.
Vamos lá para o segundo termo. O cosseno de 26,8 vezes 13,11. Vai dar 11,7. Então, mais 11,7. E o último aqui, o cosseno de 71,61 negativo. É menos 71, né? Menos 71, isso. Vai dar 0,32 vezes 4,12. Então, vai dar aqui 1,3, aproximadamente, tá? Estou arredondando. 1,3. Beleza. Quanto que vai dar isso daqui? 11,7 mais 1,3 dá 13. Menos 3 dá 10. Ok? O Y agora. Ô, Nil. Opa, vamos lá. Ô, vai. 146,31 negativo seno vezes 3,61 vai dar menos 2. Aproximadamente. 26,8 seno vezes 13,11 vai dar 5,91 mais 5,91. E depois, 71,61 negativo vezes 71,61 negativo seno vezes 4,12 vai dar menos 3,9. 3,91, na verdade. Menos 3,91. Ok? Bom, isso daqui vai dar menos 3,91 menos 2, menos 5,91. Menos 5,91 mais 5,91, 0. Ok? Bom, agora eu preciso transformar isso aqui num fasor de resposta. Então, eu tenho que converter de novo para a forma polar. Então, olha, o R, né, que é o módulo, vai ser a raiz quadrada do quadrado dos dois valores. Né? Então, vamos lá. 10 ao quadrado é 100, mais 0 ao quadrado, que é 0, vai dar 100. A raiz quadrada disso é 10. Então, meu R vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ok? Que vai ser a raiz quadrada de 100, que vai ser 10. E o meu ângulo, né, ele é... Vou até colocar o mesmo ângulo, que é o φ, né? Na verdade é θ, né, que a gente está usando. O ângulo θ, ele vai ser igual a cotangente da razão entre y e x. Então, ele é igual a cotangente da razão entre 0 e 10. 0 dividido por 10 é 0, né? Então, ele é a cotangente de 0. Cotangente de 0 vai me dar 0. Então, o ângulo 0, 0 grau. Beleza? Então, eu tenho aqui a minha componente original, né, da linha aqui, da fase A, vai ser 10 ampere, porque é 10 em módulo e 0 em grau. Ok, pessoal? Entenderam aqui o cálculo? Foi tranquilo? Querem que repita? Tem alguma dúvida? Posso seguir?
Bom. Pode seguir. Pode, né? Depois esclarecer. Não, beleza. E aqui, então, nós vamos calcular da fase B. Quem que é a fase B? É o IA0 mais A ao quadrado IA1 mais A vezes IA2. Nós não temos esses valores, IA0, IA1 e IA2, né? Então, é só substituir IA0, ok? Que é o 3,61 com ângulo de menos 146,31, mais, quem que é A ao quadrado? É 1 menos 120 graus, ok? Ou 1,240, né? Vezes 13, o A1, que é 13,11, com ângulo de 26,80. Mais o A, quem que é A? É 1 com ângulo de 120. Vezes o IA2, que é 4,12, com ângulo de menos 71,61. O que a gente tem que fazer aqui? Transformar todo mundo em coordenadas retangulares, fazer os cálculos, chegar na resposta e transformar a resposta final em coordenadas polares, que vai dar isso daqui. 12,04 com ângulo de menos 94,76 graus. Professor, por que eu tenho que mudar isso? Bom, nós já vimos isso lá no cálculo, lá em geometria analítica, né? E álgebra linear também, né? Álgebra vetorial, que nós usamos coordenadas polares para realizar operações de divisão e multiplicação, ok? E usamos coordenadas retangulares, né, ou cartesianas, para operações de soma e subtração. Então, se eu vou somar ou subtrair, eu não consigo fazer isso com coordenadas polares. A gente converte para coordenadas retangulares, resolve e depois volta para as coordenadas polares. Se eu fosse fazer uma divisão ou multiplicação, com as coordenadas polares, ok. Módulo divide por módulo, o ângulo subtrai o ângulo, pois for a divisão, né? Se fosse uma multiplicação, módulo multiplica módulo, ângulo soma com ângulo, ok? Se fosse aqui no caso, né? Mas nessas operações a gente tem que converter, não tem jeito, tá? Então, olha, o cálculo, né? Ele é simples, né? E todo o estudo de curto-circuito, ele é feito assim, por meio dessas simplificações. Pode parecer difícil por causa dessas conversões, mas existem métodos, né? Nós vamos ver no final da aula de hoje, na aula prática, lá no MATLAB, como a gente consegue resolver isso bem rápido, né? Aplicar bem rápido, tá bom? Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a potência de curto-circuito trifásico. A gente já viu como é que calcula a tensão, já viu como calcula a corrente, agora a gente vai ver como calcular a potência, tá? Então, olha, a magnitude da corrente de curto-circuito trifásico, ela é obtida por meio da aplicação do teorema de Thevenin, tá? Assumindo para isso que a minha tensão de fase, né, é a própria tensão, a minha tensão equivalente, né, a própria tensão de fase. Então, a minha tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3, ok? Bom, nós temos que a minha corrente de curto-circuito, ela é a tensão de Thevenin dividido pela minha reatância de Thevenin, né? Isso aqui, gente, é lei de Ohm, né? V é igual a RI. Ok? Só que o nosso R aqui, a gente está generalizando ele para reatância. Reatância pode ser capacitiva ou indutiva. Ok? Então, isolando a corrente, vai ser V sobre R. Então, a minha corrente de curto-circuito é dada pela tensão equivalente, Thevenin, em volt, pela reatância equivalente, Thevenin, em ohm. Ok? Bom, já nos foi dito que a tensão equivalente é igual à própria tensão de fase. Então, a minha tensão equivalente, ela é VL raiz de 3. Então, eu vou ter, né, substituindo aqui, VL sobre raiz de 3, né, que multiplica 1 sobre a minha reatância Thevenin. Então, vai dar VL sobre raiz de 3 vezes a reatância Thevenin, em ohm. E aí, a minha resposta será em ampere. Ok? Assim, nós calculamos a corrente de curto-circuito, né? Mas, seguindo, né, para a gente poder conseguir aqui desenvolver mais esse sistema.
Então, se a gente considerar que a nossa tensão de base é igual à nossa tensão de linha, ok? E que a nossa potência aparente de base é igual à nossa potência trifásica, né? A potência aparente MVA, tá? O que nós podemos considerar, né? Nós temos essa equação que nós acabamos de definir. E aí, então, eu posso calcular a minha corrente de curto-circuito em PU. Como que eu calculo minha corrente de curto-circuito em PU? Ora, a minha corrente de curto-circuito, né, em ampere, dividido pela minha corrente de base. Lembra? Fazendo transformação em PU. Aí, se vocês não se lembram, vocês têm que fazer uma revisão sobre isso, né? Mas, sempre, para a gente poder calcular em PU, a gente pega o valor que a gente tem dividido pela base, né? Bom, beleza. Então, olha, quem que é a minha corrente de curto-circuito, né, de fase aqui, né, em ampere? É essa equação que nós achamos, VL sobre raiz de 3 vezes a reatância em TVNAM, ok? Quem que é a minha corrente de base? Ora, nós, pela lei de Ohm também, nós sabemos que S é igual a I. Eita, deixa eu mudar. S é igual a I vezes V, né? Potência é igual a tensão vezes corrente, corrente vezes tensão. Como aqui está falando que a minha potência de base é igual a trifásica, então a gente tem que multiplicar por raiz de 3. Ok? Então, olha, se eu for trabalhar aqui com base, aqui eu vou trabalhar com base, e aqui também vai ser com base. Ok? Isolando a minha corrente de base, que é quem eu preciso, né? Então eu vou ter potência, né, aparente na base, dividido pela minha tensão na base, vezes raiz de 3, que é esse termo aqui de baixo. Tá? Bom, resolvendo isso daqui, né? Vamos lá. A nossa tensão TVNAM, a nossa reatância TVNAM, ela, para ser transformada em PU, né, a gente vai conseguir fazer essa relação, a gente tem que fazer a divisão da minha tensão de base pela minha potência de base, né? Relembrando lá também as transformações em P1. Então, eu sei o quê? Que eu tenho S é igual a V ao quadrado sobre R, né? Não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. É, isso mesmo. Porque V é igual a RI, então a corrente é tensão sobre R, vezes tensão é tensão ao quadrado sobre R. Isso. Tá? Então, olha, se eu fizer aqui, né, minha R igual a reatância, então R vai ser igual a V ao quadrado sobre S. Ok? Olha, a minha tensão, a minha reatância em PU vezes a minha reatância na base, ok? Vai dar minha reatância em TVNAM, né? Por quê? PU né, vai ser igual ao valor que eu tenho ali em ohm, né? Vamos assim dizer, dividido pelo meu ohm, né? Na base. Tá? Bom, aqui é só para a gente poder relembrar os fatores, mas depois vocês dão uma olhada lá direitinho nos conceitos de vocês. Então, é só para explicar por que eu estou colocando esse carinha. Eu estou transformando ele, que era em TVNAM, para em PU. Ok? Então, em PU, né, vai dar isso daqui. Bom, o que a gente faz? Aqui a gente tem uma divisão de frações. Então, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí eu vou escrever aqui do ladinho, vou apagar aqui, ó. Escrever aqui embaixo o desenvolvimento.
Vamos lá. Então, nós vamos ter VL dividido por raiz de 3 vezes x TVNAM vezes V ao quadrado na base, vou colocar só B, tá? Dividido por S da base. Então, o primeiro termo. Multiplico pelo inverso do segundo. Vai ser a raiz de 3 vezes V da base dividido por S da base. Bom, aqui nós temos outra divisão de frações. Então, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vezes S da base, dividido por raiz de 3 vezes x TVNAM vezes tensão da base ao quadrado. Tudo isso vezes esse segundo termo. Raiz de 3 vezes tensão na base dividido por S na base. Ok? Bom, a partir daqui, então, vamos ver, né? O raiz de 3 está dividido por raiz de 3, corta. A minha potência de base está dividida por potência de base, dá 1, corta. Bom, a gente viu, olha, que a tensão da base é igual à tensão da linha. Então, VL, né, com VB vai ser VL vezes VL, que vai dar VL ao quadrado, ou VB ao quadrado. Então, meu VB ao quadrado dividido pelo VB ao quadrado dá 1. Então, o que nós vamos ter como resposta? 1 sobre meu X TVNAM, em PU, né? Que é esse daqui, tá? Esse cara aqui de dentro. Então, é exatamente esse termo. Então, ó, meu ICC em PU me dá 1 sobre X TVNAM. O meu ICC na fase, né, em ampere, vai ser, então, o quê? O meu o I da base, dividido pelo meu X TVNAM, que é esse carinha de cá, né? Então, olha, meu ICC vai dar isso daqui. É só a dedução, né? Tranquilo, pessoal? Bom, então, olha, aqui nós calculamos quem? Né? A nossa corrente com relação à minha reatância, tá? Nossa corrente curto-circuito, né? Bom, a potência do curto-circuito trifásico é igual a tensão vezes a corrente, em ampere, né? Multiplicado por raiz de 3. Ok? Isso aqui nós sabemos, né? Acabei de mostrar para vocês ali. Bom, nós podemos calculá-la em PU colocando este valor em MVA dividido pela minha tensão de base, né? Então, vai dar raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de curto-circuito dividido pela minha tensão de base, né? A minha corrente de curto-circuito é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Tá? Corrente de base sobre X TVNAM em PU, né? Bom, substituindo aqui, como que a gente faz, né? Tem uma divisão de frações, então a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então nós vamos ter raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de base vezes X TVNAM em PU, tá? Só lembrar que é PU. Vezes 1 sobre a minha potência